Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio, Matemática e Programação, e hoje nós vamos fazer uma atividade muito legal. Vamos usar o GeoGebra, aquele programa que nós utilizamos nas aulas de matemática, seja para fazer algum cálculo ou criar um modelo 3D, que pode ser impresso em uma impressora tridimensional. Esse modelo vai servir como base de um robô, isso mesmo. Nós vamos desenvolver o famoso chassi robótico. O mais legal é que essa atividade junta matemática, programação, cultura digital, robótica, prototipagem e cultura maker. É um trabalho bem completo. E além disso, ela ainda ajuda a desenvolver raciocínio lógico, geometria espacial e resolução de problemas do nosso dia a dia. Tudo de um jeito prático e divertido. Aproveitando também o ensejo, para informar que está dentro do eixo espaço e forma da matriz de referência do 9º ano, que será cobrado agora no SAEB. Isso mesmo, isso que você ouviu. Então, se algum estudante estiver com alguma dificuldade nessa habilidade, vem comigo. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos acessar o site geogebra.org. Caso não tenha cadastro ainda aqui no GeoGebra, só você acessar esse endereço aqui, esse aqui que eu estou colocando aqui. Aí vocês vão clicar aqui, entrar no sistema. E aí, caso você não tenha cadastro, vai aparecer a opção para você fazer um cadastro ou utilizar a própria conta do Gmail. Tá? Essa conta que esteja logada aqui no seu Chrome, por exemplo. É bem simples. Assim que você fizer cadastro, tiver logado, eu vou pedir para vocês digitarem dessa forma aqui, /classic, tá? Nesse formato aqui. Depois que vocês acessarem, e vai aparecer essa janela aqui para vocês, vou explicar alguns dados aqui dessa ferramenta. Aqui nós temos o menu principal. Tá? Aqui nós podemos criar os pontos. Tá? Colocar algum ponto aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui, aí eu posso colocar alguns pontos. Tá? E aqui do lado esquerdo, nós temos as nossas expressões algébricas. Tá? Do lado esquerdo. Quando nós vamos trabalhando aqui, automaticamente o sistema ele já vai registrando essas informações referentes ao plano cartesiano. Aqui, letra A, vai aparecer menos 4,3, menos 4 é x, né? Então, 1, 2, 3, 4 para a esquerda, 1, 2, 3 para cima. O legal é que as impressoras 3D, elas trabalham de forma fundamentada, no plano cartesiano, tá? Dessa forma. Só que, além das coordenadas x e y, nós também temos a coordenada z, que eu vou explicar daqui a pouco. Tá? Aí nós podemos aqui utilizar também, aqui, reta, segmento com comprimento fixo, todas essas ferramentas aqui, E assim sucessivamente. Conforme você vai passando o mouse, depois que você clicou em uma desses botões, você vai passando o mouse e você vai vendo para que significa as demais ferramentas. Por exemplo, aqui nós temos polígono. Nós vamos trabalhar também com esse tipo de figura geométrica. Então vamos lá. Eu vou apagar, eu vou apagar todas essas informações aqui, Vou apagar aqui também. E vou apagar aqui. Nós já vamos começar então. Nós vamos começar, depois que você abrir o GeoGebra, nós vamos preparar o ambiente. Tá? Eu vou pedir para vocês clicarem aqui nessa ferramenta para adicionar janela de visualização 3D. Aqui, exatamente como aparece nos programas de fatiamento das impressoras 3D. Quando eu seguro com o botão direito do mouse, eu consigo fazer esse movimento aqui. E agora nós vamos digitar algumas informações aqui. Eu vou fazer um projeto bem simples,
apenas para fazer uma demonstração singela, né? Uma introdução a essa habilidade. Nós vamos clicar aqui em entrada e nós vamos começar a desenvolver algumas figuras geométricas, tá? Verifiquem aí que nós temos os eixos X, Y e aqui nós temos Z, ó. Então tem aqui, ó, X, Y e Z, certo? Então nós vamos começar a inserir aqui as informações. Por exemplo, prisma. Tá? O comando que nós utilizamos aqui é prisma porque ele cria um sólido tridimensional. Dentro desse parênteses também há um outro comando que nós vamos digitar também, que agora é o polígono. Polígono. Agora nós vamos abrir o outro parênteses. E nós vamos novamente abrir outro parênteses, porque nós teremos vários parênteses dentro de outros. Então nós vamos digitar aqui, ó, 0,0. Tá? Cada par de número entre parênteses, no caso aí como esse 0,0, ele representa o que? Um ponto no plano cartesiano. Esse aqui, ó, o primeiro aqui, ó, é x e o segundo é y. Tudo bem por aqui, né? Então vamos lá. Outro parênteses. Aqui nós vamos digitar 10, x10, y0. Aí nós vamos pôr aqui outra vírgula. Abrir outro parênteses. Esse aqui nós vamos ter x10, 8. Aliás, x10, y8. Agora nós vamos colocar mais uma vírgula, outro parênteses. Nós vamos digitar 0,8. Agora nós vamos pular esse parênteses aqui e vamos digitar antes da última finalização de parênteses, vírgula 1. Tá? No caso, o número 1 ele fica no final do comando, ele indica a altura do prisma. E esse 1 aqui, ele está no eixo, aqui ó, nesse eixo Z. Vou clicar aqui e vou fechar. Agora ficou melhor, né? Aí ó. Agora nós temos um prisma. Podemos dizer que é um paralelepípedo, tá? E agora, isso aqui é para nós complementarmos esse chassi de um robô, nós precisamos o que? Fazer aqui, ó, dois cilindros, um mais ou menos aqui e o outro mais ou menos aqui, para nós podermos colocar o eixo das rodas. É lógico que tem alguns projetos, né, que nós só vamos utilizar eixos aqui atrás. Tá? Então apenas a roda aqui na frente, aqui nós podemos depois colocar alguma sustentação para esse robô, para fazer demonstração de um robô. Mas nesse caso aqui nós vamos colocar rodas na frente e atrás. Mas do jeito que está aqui, esse robô ele não vai conseguir virar para a direita ou virar para a esquerda, mas apenas para demonstração. Então nós vamos fazer o seguinte aqui agora. Nós vamos digitar cilindro. Percebam, ó, que o próprio sistema já complementa, tá? Aí nós vamos abrir parênteses. Automaticamente o GeoGebra ele já finaliza, tá? Para a pessoa não esquecer de finalizar essa sintaxe. Aí nós vamos abrir novamente e vamos digitar agora sempre com as três coordenadas x, y e z. 2,2,0. Nós vamos colocar vírgula aqui. 2,2,1. Tá? São os suportes da roda. Estava esquecendo até de abrir aqui, ó. Ele já finalizou para mim, já entendeu que eu queria finalizar aqui. Aqui nós não vamos colocar parênteses, tá? Porque
esse 0,5 aqui é o raio, tá? Aqui nós vamos colocar 0,5. Porque... por que nós vamos colocar 0,5 e não 0,5? Para não confundir, aqui no caso é uma fração, tá? 0,5 é uma fração. E aqui nós estamos separando 3 valores. E aqui é um valor apenas. Só que eu percebi, pessoal, que o eixo ele ficou numa posição estranha, né? Ele ficou na vertical. E nós queremos colocar na horizontal. Mas, entre erros e acertos, onde nós precisamos adquirir o aprendizado, foi intencional, tá? Eu ter colocado assim na vertical, porque agora eu vou fazer a explicação para que serve cada valor desse aqui, tá? Então, aqui nós temos primeiro o comando que eu estou informando para o GeoGebra que eu quero um cilindro. E dentro dessa expressão, dessa programação, vamos dizer assim, do cilindro, eu estou informando que nós temos aqui, ó, o ponto inicial, que é aqui, onde tem 2,2,0, e aqui nós temos o ponto final, tá? Então, ó, ponto inicial e ponto final. E aqui nós temos o raio, tá? Desse cilindro. Então, percebam aqui na figura que esse ponto inicial, ó, 2,2,0, que eu vou mudar aqui, ó. Aqui é Z, né? Ele começou aqui, ó, em Z igual a 0, ó. 0 aqui e 0 aqui no Z. E o ponto final é 1. Olha lá, ele ficou aqui, ó, no 1, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó, para facilitar o entendimento. Ó, o 1 aqui, ó. Então, o final ficou sendo aqui a altura e o início aqui a base inferior desse prisma. E as demais informações relacionadas a x e y, tá? Ó, 0 aqui, ó, o terceiro sempre é z. Aqui, ó, x, y, vou comprovar porque o estudante que tem senso crítico, ele gosta de quê? De comprovação, não é mesmo? Então nós vamos comprovar aqui, ó, 2x2, aqui, ó, x2, y2, tá? Pra cá, ó, 2 aqui, o centro do cilindro aqui, 2, e o centro do cilindro no y2, certo? E aqui a mesma coisa, continuou 2 e 2, ó, que nem nós temos 2 e 2 aqui, porém o z ficou no 1. Então, pessoal, é assim que funciona a impressora 3D, tá? É pura matemática, né, obviamente. E aqui nós temos a última informação, que é raio. Então, o que nós devemos fazer, então, para modificar o posicionamento aqui do cilindro? Nós vamos digitar da seguinte forma, cilindro, nós vamos abrir parênteses e abrir parênteses novamente. Aí nós vamos digitar 2,2,0,5, tá? E aí nós vamos colocar vírgula. Então, perceba que tem diferença, né? E aqui é uma fração. Então, esse aqui é um valor, que não são dois valores. E aqui são dois valores. Então, nós temos 1, 2, 3 valores. Esse terceiro valor é 0,5. Tá? É apenas um valor, é a metade de 1. Tudo bem? Então, nós vamos continuar, abrir outro parênteses. Nós vamos digitar 4,2,0,5. Tá? Aí nós vamos vir aqui, ó, vírgula. Agora nós vamos digitar o raio. Mas, professor, parece que ele ficou torto, né? Porque está errado ainda. Mas percebeu que agora nós não estamos mais na vertical? Já estamos na horizontal. Só que nós queremos que ele fique aqui, ó, nessa horizontal. Nós estávamos na vertical, agora nós estamos na horizontal. Mas nós precisamos errar para entender, né, como funciona ali a geometria.
Então, professor, como é que nós modificamos então para colocar na horizontal? Vou mostrar para vocês. Através desse erro, nós temos a oportunidade de explicar para o nosso estudante por que nós estamos trabalhando com um prisma, né? Quais são os elementos de um prisma? Tá? Por isso que é muito importante. Nós podemos explicar que o prisma ele tem duas bases iguais e paralelas. Aqui, ó, mostrar para ele, ó, que nós temos aqui essa base, aí nós temos essa outra base e que as bases elas são paralelas, não é mesmo? Explicar também sobre as arestas, sobre os vértices, não é mesmo? E além disso, nós podemos também explicar que as arestas elas unem os vértices, ó. Olha só que oportunidade. Explicar por que está errado aqui também. Nem atravessaram X, na verdade, né? Na verdade, ele deveria atravessar o Y, não é mesmo? Ele deveria atravessar as coordenadas Y e não tentar atravessar as coordenadas, no caso, ó, 2 e 4, que são X. Não é isso. Então, aqui, ó, o que está errado aqui, ó? Nós colocamos aqui, ó, 2 e 4, então ele começa aqui no 2 e termina no 4. Aqui no Y nós precisaríamos utilizar pelo menos, ó, 0 e no mínimo aqui, ó, aqui seria 0 e aqui no mínimo seria, ó, 2, 4, 6, 8, no mínimo 9 ou 10 para poder atravessar aqui, ó. Não é mesmo? Então vamos fazer isso. Aqui onde nós vamos atravessar o Y, nós podemos continuar até aqui com 2 mesmo no X, mas aqui, como eu disse agora há pouco, no mínimo aqui é ou 0 ou próximo de 0. Então vamos tentar aqui, por exemplo, 0,8, certo? E aqui nós vamos deixar aqui, ó, 0,5, que no caso aqui é em Z, né? Nessa coordenada. Aí vamos puxar um pouquinho para cá. Aí nós vamos vir aqui. Agora aqui nós vamos ter que fazer uma alteração. Ó. Nós vamos colocar 2 em X. Olha lá, perceberam, pessoal, que já começou a girar? Aqui nós vamos colocar 7.2. Vamos ver como é que fica. Ó, já começou a modificar. Olha lá, pessoal, ó, perceberam que começou a... Já mudou totalmente a posição. E agora, só que é o seguinte, eu percebi, ó, que ele ainda não atravessou totalmente. Então, por isso que eu coloquei 0,8. Vamos colocar 0? Ver como é que fica? Aqui 0. E aqui vamos colocar 8. Tudo bem? Vamos ver como é que fica? Vamos lá. Vamos dar um Enter. Olha só, pessoal, que imersão. Isso não é maravilhoso? Olha a imersão que nós estamos fazendo com o nosso estudante. Ele conseguiu, de forma matemática, ele conseguiu manipular essa forma geométrica. Então nós temos a narrativa, que é o robô. Nós temos aqui, acabamos de passar os conceitos do prisma. Né? Falamos sobre as bases, falamos sobre as arestas, que as bases elas são paralelas e são iguais, porque o GeoGebra ele consegue imprimir também arquivos para impressão na impressora 3D. Olha que fantástico! Agora nós vamos fazer o túnel, né? Se é que podemos dizer assim, esse túnel, esse orifício, para a passagem do segundo eixo. É lógico, pessoal, dependendo do robô, a pessoa não vai usar 2 eixos, tá? É uma forma didática. Então, nós vamos fazer da mesma forma, cilindro. Nós vamos abrir o parênteses, automaticamente o GeoGebra já fecha o segundo parênteses. Nós vamos abrir aqui o segundo. Nós vamos fazer da mesma forma, pessoal, igualzinho. Por quê? Ó, só vamos mudar o X, tá? Nós podemos colocar aqui mais ou menos, ó 2, 4, 6, 8. Vamos colocar 8, ó. Aqui nós, ó, em vez de nós colocarmos 2, ó, que ele está aqui, ó, o 2 está aqui em X, nós vamos colocar aqui em 8, ó.
Isso é interessante para o estudante entender, ó, essa analogia, essa comparação. Se aqui o cilindro ele vai ser idêntico, nós só vamos alterar o posicionamento dentro de x. Agora, z ele continua da mesma forma, e y continua da mesma forma. Então vamos lá. Ó. Nós temos ali então, em vez de 2 aqui, nós vamos colocar 8. Aí nós vamos colocar vírgula, 0, que é y, vírgula, que é z, 0,5. Aí nós vamos colocar vírgula para o próximo conjunto de coordenadas. Opa, segurar Shift, né? Senão o teclado não vai mandar o parênteses ali. Aí nós vamos colocar, em vez de 2 aqui, ó, que é o final do lado de cá, nós vamos colocar 8 também, né? Porque apesar dele ir para cá, continua sendo igual, né? E agora nós estamos entrando no que também? Qual habilidade? Reconhecimento de padrões, que está dentro do que? Pensamento computacional. E eu vou colocar também aqui na descrição, pessoal, as habilidades. Depois, se você quiser fazer um plano de aula, eu vou até deixar um plano de aula aqui na descrição. E também as habilidades, tá? Para facilitar, de repente você quer fazer uma aula, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Aí nós temos aqui também 8,0,5. E agora nós vamos para o raio, que é 0,3. Então, pessoal, vocês acharem que de repente está muito... que o calibre desse cilindro aqui, no caso, ele estiver muito... Se o raio, né, estiver muito grande, vocês podem diminuir aqui, ó. Vamos fazer um teste, ó. Isso aqui é legal vocês fazerem com o estudante, tá? Para ele manusear, manipular. Vamos colocar aqui o 0,1. Vamos ver como é que fica? Olha lá, como ficou bem fininho. Eu achei que ficou muito fino, pessoal. Vamos colocar aqui 0,2. Vamos ver como é que fica. Parece que melhorou um pouco, né? E vamos colocar aqui também, ó, 0,2. Pessoal, é exatamente assim que o Tinkercad funciona. É desse jeito. Só que é de forma o quê? Automática. A pessoa só vai puxando para lá e para cá, mas ela acaba não tendo esse entendimento matemático. Certo? Espero que eu esteja ajudando. Olha lá. Ficou 0,3 aqui. Ó. Vamos lá, vamos mudar aqui. 0,2. Olha lá. Beleza? Olha lá como é que ficou. Agora eu vou salvar, tá? Eu vou salvar aqui, ó, salvar online. E vou criar um título. Nós podemos colocar assim, ó. Chassi de robô em matemática 3D. O que vocês acham? Chassi de robô com matemática 3D. Beleza? Agora nós vamos gravar. Eu vou colocar também, tá, o link desse projeto, caso vocês quiserem utilizar. Vou deixar aí para vocês. E agora nós vamos aqui, ó, baixar como. Baixar como. Aqui, ó, impressão 3D, ó, STL. Preenchimento sólido, tá? Não esqueçam disso. Download. Agora, pessoal, ó, exportar. Agora basta abrir no programa de fatiamento e gerar o arquivo G-Code para enviar para a impressora 3D. Tudo bem? Espero ter colaborado, ter ajudado de alguma forma. Principalmente os professores de matemática, pessoal que trabalham nas unidades do CIEB também, que estão colaborando. As escolas, né? Para nós alcançarmos os índices. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Até mais, hein?